gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês um bolo pão de ló com recheio de leite ninho e biscoito Oreo. Vou começar mostrando para vocês a massa do bolo pão de ló. É muito simples e fácil de fazer. Vai apenas açúcar, 120 de açúcar, 5 ovos, aqui tem 120 de farinha de trigo, 120 gramas de farinha de trigo e 30 gramas de chocolate. Na batedeira você vai colocar o açúcar e os 5 ovos para bater, até obter um creme bem clarinho. Prontinho, ó, o creme tem que ficar assim. Aqui é os ovos, perdão, gente, é 150 de açúcar e 5 ovos, tá? Ele tem que ficar bem fofinho assim, ó. Não vai fermento, que o próprio açúcar e os ovos fermentou aqui. Aí você irá peneirar a farinha de trigo com chocolate, cacau em pó. Aqui eu tô usando 50% de cacau em pó. É muito importante você peneirar e colocando aos poucos, para ele entrar ar. Ó, você vai mexendo ele aos poucos com o fouet. Não bate, senão ele não vai fermentar, o seu bolo vai ficar muito murcho. Caso você queira fazer um bolo maior, você pode duplicar a receita, né? A quantidade. Aí você mexe delicadamente para ele ficar com ar, né? Como não vai fermento, os ovos e o açúcar que fermentou aqui. Ele vai ficar bem fofinho, bem gostoso. É o ideal para bolos recheados, que é uma massa base, né? Você pode usar vários recheios. Aqui você pode usar papel manteiga. Eu não tenho papel manteiga em casa, eu vou usar papel toalha. E você corta do tamanho da sua forma. Usa desmoldante nele todo aqui dos lados, só um pouquinho mesmo, e põe o papel toalha ou o papel manteiga no fundo, para ele ficar mais fácil de sair quando tiver assado. Ó como fica a massa, bem fofinho, bem levinho, você não pode mexer muito. Ele vai crescer, não se preocupa se não deu a forma toda, sempre tem que ficar 2 dedos para baixo daqui, né, para ele não derramar. Aqui eu pré-aqueci o forno a 180 graus, tem 10 minutinhos, 180 ou 90 graus, não mais que isso, porque senão o seu bolo pode assar ou ele fica cru no meio. Você vai ver ele assadinho por cima e cru no meio. Agora irei fazer o recheio de leite ninho. Aqui tem uma xícara de leite em pó, não é leite ninho, é aquele leite de escola mesmo. Fica gostoso também. É uma lata de leite condensado e uma de creme de leite. Eu irei bater na batedeira o leite condensado e o leite ninho. Então, aqui tem o leite ninho e o leite condensado. Irei bater por 10 minutinhos e colocando o creme de leite aos poucos, até ele obter um creme clarinho, igualzinho da massa.
prontinho, gente. O creme fica assim. Ó. Ele fica bem cremoso. Aí você reserva numa vasilha e põe o chantilly. Aqui tem 270 de chantilly. Você irá bater até obter um ponto bem firme. Não é ponto de confeitar, é um ponto mais firme. Ele vai ficar bem poroso. Depois você irá misturar o chantilly batido com esse cremezinho. Gente, prontinho. O chantilly tá batido, ó, como ele tá bem poroso. Aí você irá colocar o líquido, o cremezinho que você fez com leite condensado e o leite em pó e o creme de leite. A misturinha já tá pronta, você bate na batedeira mesmo. Ó, como ele fica bem cremoso. Ele irá na geladeira por 3 ou 4 horas para ficar bem firme em ponto de recheio. Que ele precisa ficar mais firme que isso para não vazar no bolo. Ó, ele fica bem firme. Ele bateu em torno de 5 minutinhos. Vai dar potência da sua batedeira. Na minha batedeira, precisou apenas de 5 minutinhos, mas ele fica bem cremoso, ó. Tá uma delícia, muito bom. Os pedacinhos de Oreo irei colocar no final, porque colocando agora, ele irá ficar murcho. Quando você for colocar no recheio, ele irá ficar murcho. Aí quando você for rechear o bolo, você coloca os pedacinhos de Oreo, para que ele não fique bem murchinho, fique bem crocante na boca. Então, gente, aqui é o bolo já pronto. Não mostrei pra vocês cortando, ó, mas como ele fica fofinho. Fica bem fofinho. Irei fazer à vontade pra vocês. Aqui é o mousse, como eu mostrei pra vocês, o mousse de leite ninho. Ele tá bem consistente, ele ficou por 3 horas. Mas ele vai ficar mais quando fazer a pressagem do bolo. Ele tem que ficar por mais 12 horas. Irei colocar as bolachinhas Oreo. Eu não tenho medida, não tenho quantidade. Você coloca de acordo com o seu gosto. Irei misturar. Colocar mais. Ele tá ficando mais consistente depois que eu coloquei a gota de biscoito. Você pode também comprar o pacotinho Oreo e desmanchar ele. É que eu tenho em casa. Bom, aí aqui você vai colocar uma parte do bolo. Ó, ele fica até quebradiço de tão fofo. Você tem que forrar com esse papel que é aquele papel de supermercado. Você abre ele que ele fica grande. Aqui são 2 papéis. Puxar sempre. Aqui é uma misturinha de água com leite condensado para molhar o bolo. Ficou uma delícia.
Aí você começa molhando dos lados. Para você saber se ele tá muito molhadinho ou seco, você sempre põe a mão e sente. Mas como é uma a massa pão de ló, ele absorve bem o líquido. Aí você põe o recheio. Começa com o meio, aí você vai espalhando ele. Vou colocar mais aqui para ficar bem recheado e o bolo ficar bem alto. Vou colocar também Nutella, mas isso é opcional. Você põe se quiser, para ficar mais gostoso, né? Eu só jogo assim por cima. Eu coloquei um pouco no micro-ondas para ele ficar um pouco mole, que ele tava muito duro. Vou colocar essa camada aqui que ela quebrou, é a camada de cima. Ela deu uma quebradinha, mas tudo bem. Ainda dá pra salvar. Sempre puxando o papel, apressando bem ele. E colocar a caldinha, sempre começando pelas bordas, para ele ficar bem molhadinho. O recheio novamente. E a Nutella. A última camada. Sempre puxa o saco, para ele ficar bem prensado. E não correr o risco dele transbordar quando você for virar na forma, no prato. Molha. Dá uma puxadinha e fecha. Aí ele vai na geladeira no mínimo 12 horas, para que ele fique firme. Se você tirar antes, quando você for virar no prato, ele vai desmanchar todo. E aqui, ó, o recheio sobrou bastante, ó, como ele rende. Dá pra você guardar no congelador por um mês. E dá pra usar em outros bolos ou qualquer coisa. Gente, então assim ficou. Eu fiz cupcakes também.
Assim ficou o bolo. Eu não mostrei pra vocês decorando, desculpa. Mas irei mostrar, fazer outros vídeos mostrando, tá bom?